Quantos estão felizes nessa manhã? Diga glória a Deus. Estou com muita expectativa. Eu acredito que o nosso Deus, Ele é poderoso. Amém? Quantos creem que nós servimos um Deus poderoso? Diga amém. Eu acredito que todos nós temos promessas de Deus a nível pessoal, a nível familiar, como comunidade. E eu acho muito interessante que a palavra do Senhor vai nos dizer lá em 2 Pedro 1,4, que o Senhor já nos deu as suas ricas e preciosas promessas. Talvez nessa manhã você possa dizer: Lucas, eu não tenho promessa. Mas isso é uma grande mentira, porque todos nós temos a palavra de Deus, e a palavra de Deus é repleta de promessas de Deus para mim e para você. Todas as vezes que você lê a palavra de Deus, você vai se deparar com incríveis promessas que o Senhor deseja fazer através de mim e através de você. O Senhor nos trouxe aqui para a terra com um propósito, e o Senhor espera que nós entendamos isso e que nós vivamos tudo que o Senhor planejou para nós. As promessas de Deus é o chamado de Deus para nós sermos quem Ele projetou para nós sermos. Às vezes nós nos deparamos com as promessas de Deus, e nós olhamos para elas como se isso fosse uma loucura, mas na verdade, a promessa de Deus é o chamado do Senhor para nós sermos, de fato, quem o Senhor deseja que nós sejamos aqui na terra. Então a palavra de Deus, ela é uma provisão, é Deus nos chamando para nos apontarmos, para nos alinharmos com a vontade dEle. Então nessa manhã eu quero compartilhar com vocês sobre o coração que vê promessas. Amém? Quantos querem ver a promessa de Deus se cumprir na sua vida? Diga glória a Deus. E eu acredito que uma das formas de nós vivermos as promessas de Deus é aprender a guardar o nosso coração, a purificar o nosso coração. E tem uma mulher na palavra de Deus que me chama muita atenção sobre isso. Essa mulher é a Maria, mãe de Jesus. Em Lucas capítulo 2, versículo 19, a palavra de Deus diz o seguinte acerca de Maria: Maria guardava todas essas coisas no coração e refletia sobre ela. Em Lucas 2,51, a palavra de Deus vai dizer a mesma coisa. E sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. É muito interessante que no capítulo 2, no versículo 19, quando Maria diz que estava guardando, quando ela guardou foi acerca dos pastores. Os pastores vêm agora visitar Jesus. Eles diziam sobre a promessa de Jesus, sobre o que eles tinham visto. E Maria agora ela começa a guardar aquelas promessas dos pastores. E no versículo 51 a palavra de Deus fala que ela estava guardando novamente seu coração. É quando Maria estava ali, quando ela encontra Jesus, quando ela tinha perdido ali durante a festa. Ela encontra Jesus e Jesus diz para ela: você não sabia que eu estava cuidando dos assuntos do meu pai? E Maria agora ela guarda no versículo 19 as palavras dos pastores, e no versículo 51 ela grava as palavras de Jesus. O que eu acho muito interessante é que provavelmente, a palavra de Deus não diz sobre isso, mas provavelmente Maria deve ter recebido diversas palavras negativas. Talvez Maria possa ter compartilhado com mais pessoas, a Bíblia não nos relata sobre isso. Mas Maria ela pode ter recebido diversas palavras, mas o que eu gosto, que a palavra de Deus pontua por 2 vezes em Lucas 2, é que Maria decide guardar as promessas de Deus. Muitas pessoas poderiam ter dito até coisas negativas, dizendo: olha, o que você pensa é loucura, você não é mãe do Filho de Deus. Mas Maria guardava as promessas dos pastores, Maria guardava aquele assunto que Jesus tinha compartilhado com ela. Sabe, muitas coisas acontecem na nossa vida, muitas situações adversas, muitas situações negativas, mas a grande pergunta nessa manhã é: o que nós decidimos guardar? Porque Maria, ela guardava as palavras acerca de Jesus. Ela não guardava situações adversas, e talvez ela poderia aplicar o seu coração: nossa, tem alguém que está dizendo que eu estou louco. Ela poderia meditar nisso, mas Maria decide guardar as promessas de Deus. Maria, ela zela pelas promessas de Deus. Eu acredito que todos nós temos promessa. E eu creio que nessa manhã, através da fé, o Espírito Santo, na verdade essa é a minha oração, que o Espírito Santo comece a relembrar você das palavras de Deus que você tem. O Senhor não esquece das palavras que Ele prometeu para mim e para você.
Porque afinal de contas, nosso Deus, Ele é fiel para cumprir palavra por palavra. Deus não esquece. Mas o que eu amo Maria, Maria tinha zelo pelas palavras, ela guardava aquilo. Se nessa manhã eu perguntar para você, você tem guardado? Eu recebi uma palavra em 2010, sabe? Passou 2 anos, passou 3 anos, na verdade eu esqueci. Nós precisamos ter comprometimento com a palavra que o Senhor liberou para nós. Sabe, nessa manhã a minha oração é que o Senhor gere compromisso com a palavra que Ele liberou para a sua vida. Eu acredito muito na revelação progressiva, daquilo que o Senhor faz, todas as vezes que nós começamos a meditar. Quando nós começamos a meditar, isso é gerar dúvida, é por causa disso que a palavra de Deus nos orienta, nos exorta, para nós meditarmos na palavra do Senhor dia e noite. Sabe, quando nós meditamos nas promessas de Deus, isso começa a trazer vida, isso começa a gerar vida, isso começa a gerar esperança. A vida vem da contemplação, o que você tem contemplado, o que você tem guardado. Todas as vezes é impossível nós lembrarmos de uma promessa de Deus e ficarmos sem esperança. É impossível nós lembrarmos, nossa, eu tenho uma promessa, agora lembrei, nossa, mas me ocasionou uma tristeza no meu coração. É impossível nós termos uma promessa de Deus e isso gerar uma tristeza em nosso coração. Sabe, por isso nessa manhã eu quero encorajar você a ter o mesmo coração de Maria. O coração que guarda as promessas de Deus. O coração que zela pelas promessas de Deus. Porque se você guardar, se você começar a meditar, se você começar a contemplar, eu acredito que mais cedo ou mais tarde, essa promessa, ela vai se tornar realidade. Mas nós precisamos ter o nosso coração guardado, nós precisamos ter o nosso coração protegido. A palavra do Senhor vai nos dizer lá em Provérbios 4:23, sobre tudo que nós devemos guardar, nós precisamos guardar o nosso coração. Nessa manhã, talvez, nessa semana, muitas pessoas podem ter dito as palavras contrárias à promessa que o Senhor tem para você. Mas nessa manhã é uma grande oportunidade de você falar, eu rejeito essas palavras e eu abraço as verdades do Senhor acerca de mim. E as verdades do céu acerca de nós é que nós vamos viver todas as promessas que Ele liberou para as nossas vidas. E em Lucas 1 tem uma história muito interessante. Narra a história de Zacarias e a história de Maria. Zacarias, o sacerdote, que viria a ser o pai de João Batista, e Maria, que eu já falei nessa manhã, que viria a ser a mãe de Jesus. E é muito interessante que o anjo Gabriel aparece para Zacarias e aparece para Maria. E com o mesmo propósito de anunciar que Zacarias seria o pai de João Batista e Maria que seria a mãe de Jesus. O mesmo anjo agora aparece com a mesma notícia, mas a postura dos dois foi diferente. Lucas, como você sabe disso? Porque em Lucas 1,18 a resposta de Zacarias foi, como posso ter certeza disso? Isso remete para a dúvida, porque o anjo Gabriel diz para ele, olha, por causa dessa sua resposta, você vai ficar mudo. E você só vai falar depois do nascimento do seu filho. Mas Maria, ela tinha um coração puro. E esse é o meu primeiro ponto, que eu quero abordar sobre Zacarias e sobre Maria. Maria, ela tinha um coração puro. Lucas, por que você sabe disso? Porque Maria, no Lucas 1,34, diz o seguinte, como acontecerá isso se eu sou virgem? A resposta dela é, Deus, como o Senhor vai fazer na minha vida? Eu entendo que o Senhor tem um propósito, tanto é que em Lucas 1,38, Maria vai dizer, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. Sabe, eu aprendo com Maria, que para nós vivermos a promessa de Deus, nós precisamos de pureza. Diga assim comigo, para eu viver a promessa de Deus, eu preciso de pureza. O coração puro, ele move o coração de Deus. Maria e Zacarias, o mesmo anjo aparece para os dois, a mesma situação, mas os dois têm uma postura diferente. Se nessa manhã um anjo do Senhor aparecer para você e relatar algo, dizer algo impossível que Deus pode fazer através da sua vida, você vai duvidar ou você vai crer?
Lucas, e como eu tenho o potencial de acreditar na promessa de Deus? Nós temos o potencial de acreditar na promessa de Deus quando o nosso coração é puro. Eu preciso ter um coração puro. A palavra de Deus vai nos dizer lá em Mateus 5,8: bem-aventurados puros de coração, pois eles verão a Deus. A pureza de coração te dá acesso ao Senhor. Quando você tem um coração puro, você olha para um homem de Deus, para uma mulher de Deus, sem o benefício da dúvida. Eu aprendi essa frase, essa palavra, na verdade, há uns 5 anos atrás, e desde então eu tenho tentado ao máximo praticar. Quando vem um profeta, um homem de Deus, para liberar algo a seu respeito, eu acho que esse cara está na carne. A promessa é até legal, mas a fonte não faz sentido. O problema, na verdade, é que o nosso coração está impuro. E Deus pode falar, Deus pode reafirmar, Deus pode vir novamente, Deus pode usar um homem, Deus pode usar qualquer situação que você... Não, eu não acredito. Deus sempre está desejando falar comigo, Deus sempre está desejando falar com você, mas a verdade é, qual a condição do nosso coração? Será que o nosso coração está puro para receber as promessas de Deus? Imagina um anjo aparecer para você e você duvidar. Mas o coração de Maria é um coração puro. É um coração que diz: Pai, obrigado, que aconteça na minha vida conforme o Senhor está falando. Será que nessa manhã você pode dizer sim para os planos de Deus? Será que nessa manhã você pode dizer sim para aquilo que Deus tem planejado para a sua vida? Será que a postura do teu coração é como o de Maria? A palavra do Senhor vai nos dizer lá em Tito 1,15 que todas as coisas são puros para os puros. Quando nós purificamos nosso coração, não estou falando que não tem mais pecado, mas é que eu preciso explicar isso aqui, porque talvez você se você não tiver o coração puro, você começa a enxergar debaixo de uma ótica que o mundo quer propor para você. Nós precisamos enxergar com a ótica da pureza. Eu acredito que Jesus foi a pessoa mais pura que pisou aqui na terra. Jesus sabia todos os pensamentos, e mesmo assim Jesus não julgava. Mesmo ele conhecendo todas as pessoas, Jesus servia. Jesus tinha um coração íntegro, Jesus tinha um coração puro. E se nosso Senhor, nosso Salvador teve esse coração, eu acredito que eu e você, nós precisamos ter esse coração. Essa semana na verdade o meu filho, eu estava acompanhando ele andar de bicicleta no quarteirão do meu apartamento. E ali no meu apartamento tem um drive, e a descida é bem íngreme. E até eu fiquei com medo, eu falei para ele, só que eu não demonstrei isso para ele. Eu falei assim: Ravi, desce o mais rápido que você pode. E ele falou: sério, pai? Eu falei: sério? E eu fiquei lá embaixo, falei: qualquer coisa der problema, porque é acesso à rua, pelo menos eu estou aqui, seguro ele, protejo, está tudo certo. Depois eu só conto para a mãe, está tudo certo. E eu achei interessante que mesmo com medo, ele desceu e falou assim: papai, eu consegui. Eu acho interessante que o coração da criança, ele é puro, ele confia no caráter do pai. Sabe, e eu sinto que Deus deseja que nós sejamos como criança. A palavra do Senhor também vai nos dizer sobre isso, que o reino de Deus, lá em Mateus 19,14, deixa vir a minhas crianças e não as impeça, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a ela. Não é que o Senhor deseja que nós sejamos crianças para sempre. O Senhor tem um chamado para nós crescermos, para nós amadurecermos a nossa fé. Mas o Senhor está falando sobre a questão da pureza do nosso coração. Será que o nosso coração é tão puro como o de Maria, ao tal ponto de não duvidar que o Deus que prometeu pode fazer na nossa vida? Porque muitas vezes nós usamos várias desculpas: nossa, isso é isso aqui. Não, o problema é que o nosso coração não é puro. Puro para acreditar: nossa, se meu pai está dizendo, assim como eu estava ali com meu filho, nossa, se meu pai está dizendo que eu posso descer o mais rápido que eu posso, então eu posso. Será que o seu coração é puro nessa manhã para dizer: Deus, se o Senhor está falando, eu não sei como Maria, eu não sei como, mas como o Senhor vai fazer isso? Mas eu estou aqui como teu servo, e eu decido acreditar, porque o meu coração é puro, eu creio na tua palavra. Existe um chamado para nós sondarmos o nosso coração.
Um homem na palavra de Deus que foi contaminado, mas que ele entendeu que ele precisava de um coração puro novamente. É Davi, lá no Salmo 51, ele faz uma oração após ele cometer um dos seus maiores erros da sua vida. Ele fala: Deus, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Talvez essa manhã você possa estar como Davi no Salmo 51, possa ter cometido um grave pecado. Mas a tua saída não é ficar chorando, a tua saída não é ficar murmurando, dizendo porque eu errei. A tua saída nessa manhã é fazer oração novamente como Davi. Pai, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Porque um coração puro sempre vai me aproximar de Deus. Um coração puro sempre vai te aproximar da vontade do Senhor. Talvez as situações que aconteceram na sua vida começou a fechar o teu coração, a endurecer o teu coração. E nessa manhã eu não quero menosprezar aquilo que as pessoas já fizeram com você. Se você foi abusado, tanto emocionalmente ou até mesmo sexualmente, eu não quero menosprezar a tua dor. Mas talvez nós estamos guardando isso, mas existe uma chamada de Deus para nós essa manhã dizendo: vem purificar o seu coração. Vem lavar o seu coração das coisas que já fizeram com você. Porque o coração que eu te dei não foi um coração duro. O coração que o Senhor planejou para Adão não foi um coração duro, um coração que fechasse mediante as situações adversas. Mas Deus deu um coração puro para Adão. E se Deus deu um coração puro para Adão, Ele deseja que o meu coração, que o seu coração seja puro também. Nessa manhã existe um chamado para nós limparmos nosso coração. Limparmos mediante tudo isso que já aconteceu na sua vida. Em Salmos 34, 18. E eu quero entrar no meu segundo ponto nessa manhã. O coração que vê promessas é um coração quebrantado. Diga assim comigo: para eu ver as promessas de Deus, eu preciso ter um coração quebrantado. Salmos 34, 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Eu amo avivamentos. Eu amo estudar sobre os avivamentos. E nós como igreja gostamos muito de falar sobre avivamentos. Porque afinal de contas nós queremos viver um avivamento. Quantos querem viver um avivamento? Diga glória a Deus. E um dos avivamentos que mais me impressiona é o avivamento no país de Gales, que aconteceu entre 1902 a 1904. Liderado por um jovem chamado Evan Roberts. Esse jovem, ele teve um sonho. E nesse sonho Deus revelara a ele que ia ter aproximadamente 100 mil pessoas sendo convertidas no país de Gales. E desde então, daquele sonho, Evan agora pede uma autorização para o seu pastor para iniciar um culto de jovens. E uma das coisas que a história relata acerca de Evan Roberts, ele tinha só uma oração. Nas suas reuniões, frequentemente era usado essa oração, essa frase: Senhor, nos quebranta. Senhor, quebranta-nos. E é muito interessante que a partir dessa oração, Deus começa a levantar esse homem. Deus gera um movimento. E o que eu acho interessante, nesses 2 anos, o avivamento foi curto, mas foi repleto de benefícios. Nesses 2 anos, através de uma oração de um jovem, por um coração contrito, por um coração quebrantado, sabe o que acontece? A história narra que os bares foram esvaziados, que a polícia estava ociosa, que a venda de Bíblia nesse período foi tão grande, que mesmo durante o avivamento não foi o suficiente para suprir aquela venda, foi só anos depois. Outra coisa que eu acho muito interessante, a maioria dos bares foram fechados. A população agora ela começou a prosperar, porque o pessoal já não gastava mais dinheiro com bebidas, com drogas. Agora eles começaram a ter mais tempo para suas famílias. Famílias agora então foram restauradas. Mas uma das coisas que mais me deixa chocado é que os cavalos das mineradoras daquela época precisaram
ser reeducados. Porque aqueles homens, eles xingavam, aqueles homens, eles tratavam os cavalos com maus tratos. E agora, como eles entregaram a vida para Jesus, os frutos do Espírito começaram a gerar naqueles homens. Sabe o que acontece? Os cavalos precisaram ser reeducados. Você imagina isso comigo? Quando tem um homem quebrantado, nós podemos ver a promessa da palavra de Deus que está lá em Romanos, diz que toda a criação aguarda a manifestação. Através do coração quebrantado, até agora a criação ela é tocada. Você imagina que um homem com o coração quebrantado pode mover um país? A única oração desse homem é: Senhor, nos quebranta. Lucas, por que é fundamental eu ter um coração quebrantado? Porque um coração quebrantado nos leva a experimentar dos céus sobre a terra. Não é à toa que o salmista diz: Senhor, eu quero que o meu coração seja quebrantado. Em Salmos 95, 8, 9, a palavra de Deus vai dizer: não endureça o coração como em Meribá, como aquele dia em Maçã no deserto, onde seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz. A palavra de Deus está falando: apesar de terem visto o que eu fiz. Sabe, muitas pessoas pedem sinais para Deus. Muitas pessoas pedem: Deus, eu quero ver milagres, eu quero ver sinais. E glória a Deus por isso. Mas eu acho muito interessante que em Mateus 12, os fariseus e os mestres da lei pedem um sinal para Jesus. Jesus fala o seguinte: eu não vou dar nenhum sinal para vocês. O sinal de Jonas já foi dado. Se alguém não acredita que um homem foi engolido por um grande peixe de forma poderosa, ele foi tirado de uma barriga de um grande peixe, é como se Jesus estivesse falando isso: você não vai acreditar em mais nada. Às vezes nós estamos olhando para a nossa volta, procurando um motivo para crer em Jesus. Mas a grande questão é a condição do meu coração, do seu coração. Às vezes nós estamos num ambiente de glória, quando nós estamos aqui no momento do louvor, nós estamos olhando para um lado, olhando para o outro, tem gente chorando, tem gente levantando as mãos, e nós dizemos: Deus não está aqui. Será que realmente Deus não está aqui? É a condição do meu e do teu coração. Por que tem pessoas chorando? Por que tem pessoas quebrantadas? Por que tem pessoas se ajoelhando? Por que tem pessoas clamando: Deus, eu quero muito ser tocado pela tua presença? Porque a grande questão é se o nosso coração está quebrantado ou não. Eu não sei aquilo que conduziu você a perder a sensibilidade do seu coração. Eu não sei o que, as situações que geraram que você perdeu a sensibilidade. Porque quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, o nosso coração era sensível a Ele. Nosso coração era puro. Qualquer salmo, ou qualquer coisa que o pastor dissesse acerca de Deus, o nosso coração estava sendo tocado, o nosso coração estava sendo movido para a vontade de Deus. Será que nessa manhã nós podemos orar como Evan Roberts orou? Falou assim: Deus, quebranta o meu coração. Quebranta o meu coração para as coisas do alto. Sabe, qual foi a última vez que você chorou na presença de Deus? E aqui eu não estou falando para apontar você, para dizer se você chora ou não, você é mais santo que o outro. Não estou dizendo sobre isso. Mas muitas vezes nós não conseguimos chorar na presença de Deus, sabe por quê? Porque o nosso coração está duro mesmo. Nós perdemos a sensibilidade, nós não somos mais tocados pela glória de Deus, nós não somos mais tocados pela presença de Deus. Nós deixamos o nosso coração ser contaminado pelas coisas do mundo, e nós achamos desculpa para tudo, menos para dizer: Deus, eu preciso que o Senhor gere sensibilidade no meu coração novamente. Eu preciso de um coração sensível novamente para o Senhor, para as coisas dos céus. Nós encontramos defeito em tudo, menos em nós mesmos. Menos em orar como o salmista: Deus, sonda o meu coração, vê se há nele algum caminho mau, vê se tem no meu coração alguma coisa que não louva o teu nome, vê se tem no meu coração alguma coisa que não glorifica o teu nome, que não exalta o teu nome. Jesus, eu quero ser puro.
Eu quero ter um coração que agrada o Senhor, porque a palavra do Senhor fala, se nós agradarmos o Senhor, o que é que vai acontecer? O Senhor vai satisfazer os desejos do nosso coração. Então você não precisa ficar orando, glória a Deus, eu oro, mas se nós agradarmos o Senhor vai satisfazer os desejos do meu e do teu coração. A grande pergunta nessa manhã é se eu e você, nós temos agradado o coração de Deus. Lucas, e qual o coração que agrada a Deus? O coração contrito e quebrantado. Um coração que é sensível, um coração que clama pela presença de Deus, dizendo, Deus, venha me usar, Deus venha tocar no meu coração. Em Isaías 66, versículo 2, diz, a minha mão fez todas essas coisas, e assim todas elas vieram a existir, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei, para o humilde e contrito de espírito, que treme da minha palavra. Olha o que a palavra de Deus está dizendo, que Deus vai olhar para quem é humilde e contrito de espírito. A palavra de Deus nos fala para que nós nos humilhemos diante da potente mão do Senhor. Qual foi a última vez que você humilhou diante da presença de Deus? Humilhou dizendo, Deus, eu quero viver para o teu louvor. Deus, eu quero viver para a tua glória. Deus, eu quero te exaltar. Eu quero glorificar o teu nome. Eu quero viver para a tua glória. Qual foi a última vez que nós entramos na presença de Deus? E nós decidimos abrir o nosso coração, aplicar o nosso coração para a vontade do Senhor. Aplicar o nosso coração de fato, onde todo o nosso coração agora está submerso à vontade de Deus, onde eu não tenho mais como resgatar o meu coração, onde meu coração está totalmente entregue, totalmente devoto ao Senhor. Tem um chamado do Senhor para nós essa manhã, para nós entregarmos nosso coração para Ele. Será que o seu coração ele está totalmente depositado no Senhor? Deus, o meu coração está em tuas mãos. Eu quero ter um coração quebrantado, um coração que agrada o Senhor. Talvez nessa manhã você entrou aqui dizendo, eu quero ver um milagre. Sinceramente, eu quero ver muitos milagres, eu tenho orado muito por isso. Eu quero ver de fato mortos sendo ressuscitados, paralíticos andando, cegos enxergando, surdos ouvindo. Eu quero ver isso. Eu tenho clamado por isso incessantemente. Eu quero ver milagres, eu quero ver sinais. Mas não adianta eu ver isso, meu coração não estiver pronto para isso. Porque eu posso ver dizendo, vai virar um ritual. Nossa, tem gente andando. Nossa, tem gente enxergando. Vai virar um ritual, porque o meu coração, ele precisa estar pronto para ver os milagres de Deus. Por isso o tema que eu estou compartilhando com você nessa manhã é o coração que vê promessas. É um coração guardado. É um coração que é puro. É um coração que é quebrantado. Sabe, a minha oração nessa manhã é que tudo que você já viveu, que de certa forma gerou dureza no seu coração, é para que Deus venha e que o Senhor quebrante novamente o seu coração. Eu estou aqui nessa igreja tem 17 anos. E eu lembro quando nós estávamos ainda na nossa igreja, ainda onde não era esse prédio, e nós tínhamos uma antiga canção que nós cantávamos no culto de jovens, que o pastor Heber tinha composto. E a canção iniciava da seguinte forma, quem me conhece pode ficar tranquilo que eu não vou cantar, eu não vou despedir vocês nessa hora. Mas a canção, ela dizia o seguinte, vem com teu martelo quebrar o meu duro coração. E nós cantávamos isso, e era tão poderoso todas as vezes que nós cantávamos essa canção. Porque havia um pedido, dizendo, Deus, o nosso coração precisa estar alinhado com o teu. O nosso coração precisa estar quebrantado, o nosso coração precisa estar sedento. Porque Deus sempre responde a um coração quebrantado. E o meu último ponto que eu tenho nessa manhã, para nós vermos as promessas de Deus, nós precisamos nos posicionar. Diga comigo. Para nós vermos as promessas de Deus, nós precisamos nos posicionar. Em Lucas 2, conta a história de um homem chamado Simeão. Se você quiser depois ler em casa, está em Lucas 2, 25 ao 35.
talvez nessa manhã você possa dizer: Lucas, eu estou cansado de esperar. Lucas, glória a Deus, eu já entendi que você falou que meu coração precisa estar guardado, que meu coração precisa estar puro, que meu coração precisa estar quebrantado. Lucas, mas eu estou cansado de esperar. Não aguento mais esperar, parece que o cumprimento da promessa de Deus nunca vai acontecer. Mas Simeão me ensina muito. Simeão, a palavra de Deus fala que ele era um homem justo, temente a Deus e cheio do Espírito Santo de Deus. E ele tinha uma promessa que ele não morreria antes de ver Jesus. Imagina essa promessa. Simeão tinha uma promessa que ele não morreria antes de ver Jesus. E o que me impacta na história de Simeão é que a palavra de Deus fala que ele era cheio do Espírito Santo de Deus. E um dos requisitos que eu aprendo para nós vivermos a promessa de Deus é que nós não podemos esperar a promessa de Deus se cumprir na nossa vida de forma passiva. Está comigo? Muitas pessoas pensam que pelo fato de receber a promessa, não, Deus já deu a promessa, isso vai se cumprir na minha vida e glória a Deus. Mas nós não temos nenhuma posição diante da promessa. Eu não sei quanto tempo dura esse esperar de Simeão. Talvez seja um ano, talvez meses, talvez anos. A palavra de Deus não nos informa sobre isso. Mas uma das coisas eu tenho certeza, porque a palavra de Deus fala que Simeão estava cheio do Espírito Santo de Deus. Uma das formas que eu aprendo para nós vivermos a promessa de Deus é nós esperarmos a promessa cheios do Espírito Santo de Deus. Queridos, nós precisamos aprender a nos encher de Deus, nos encher. A palavra de Deus fala que nós temos que conversar com salmos, hinos, cânticos espirituais. Nós precisamos aprender a se mover mediante uma palavra de Deus. A palavra de Deus vai falar acerca de Simeão. Sabe como ele foi para o templo para encontrar Jesus? A palavra de Deus fala que movido pelo Espírito. Ele não foi, nossa, eu acho que Jesus está lá no templo, eu estou indo. A palavra de Deus fala que movido pelo Espírito, Simeão agora, ele caminha e vai em direção ao templo. E quando ele chega no templo, com quem ele encontra? Encontra com Maria, encontra com José, encontra com Jesus. E agora ele pega Jesus nos braços e pode dizer: Jesus, eu te agradeço. Não, Pai, Pai, eu te agradeço, porque agora os meus olhos viram a salvação. Os meus olhos agora viram o Consolador de Israel. Pai, agora o Senhor pode despedir o teu servo. Agora eu posso ir para os céus. Agora está tudo certo, porque a promessa do Senhor se cumpriu na minha vida. Simeão me ensina a esperar a promessa de Deus cheia do Espírito Santo de Deus. Eu não sei quantos anos, mas a palavra de Deus não nos diz que Simeão ficou reclamando, ficou murmurando, ficou queixando. Deus, a promessa está demorando demais, não acontece mais. Mas a palavra do Senhor nos diz que Simeão, ele estava cheio da promessa de Deus. Simeão, ele guarda o seu coração. Podiam passar tempos e anos que o coração de Simeão estava guardado no Senhor. Simeão, ele posicionou em algum momento, deixa eu dizer isso para você, em algum momento, você vai ter que se posicionar para ver a promessa de Deus se cumprir na sua vida. Tudo bem, você pode esperar, você pode se encher, mas em algum momento Deus vai exigir de você um passo de fé. Porque Jesus não aparece na casa de Simeão, ele teve que dar um passo de fé, movido pelo Espírito, em direção ao templo para ver Jesus. Talvez essa manhã a sua promessa está próxima, mas a questão é, você está ouvindo de Deus acerca daquilo que Ele tem falado? Se você não se enche de Deus, você não ouve a voz de Deus. A questão não é se Deus não está falando, Deus está sempre falando, a questão é se nós estamos cheios dEle ou não. Deus está sempre falando, Deus está sempre trabalhando. Jesus fala sobre isso, meu Pai está trabalhando e até hoje é por causa disso que eu também estou. Deus está sempre fazendo alguma coisa. A questão é se nós estamos conectados com Ele. A questão é se nós estamos posicionados para vermos a promessa de Deus. E eu quero encerrar com a história de Maria. Glória a Deus, falei muito sobre Maria nessa manhã. Em João 2, acontece o primeiro milagre público de Jesus.
Acredito que todos, talvez quase todo mundo sabe disso aqui. Que Jesus, ele transforma a água em vinho. Sim? Eu acho muito interessante porque em Lucas 2 a palavra de Deus fala que o coração de Maria era um coração guardado. No fundo, Maria sabia que em algum momento Jesus ia se levantar. No fundo, Maria sabia que em algum momento Jesus ia se levantar e realizar um milagre. Ela sabia, ela tinha certeza disso. Porque ela meditava sobre isso. Eu tenho um filho que será o salvador do mundo. Eu tenho um filho que em algum momento ele vai intervir, ele vai salvar o mundo, ele vai realizar milagres. Pessoas vão ser curadas através dele. Maria tinha isso no coração. Em João 2, me marca muito, porque Maria percebe uma oportunidade para Jesus realizar um milagre. Ela vê que o vinho acaba, ela olha para Jesus e fala assim: Jesus, o vinho acabou. E Jesus vira para ela e fala assim: mulher, o que eu tenho contigo? A minha hora ainda não chegou. Eu percebo que Maria era uma mulher muito ousada. Sabe, Maria é uma mulher ousada. Somente uma pessoa ousada poderia falar com Jesus para realizar um milagre antes da hora. Percebe com Maria que muitas vezes eu e você vamos precisar ser ousados. Nós vamos precisar ser corajosos, sabe? A fé, ela vence o medo. A fé, ela sorri da adversidade. Ela não olha para a adversidade e fala assim: eu vou me paralisar. Mas Maria, ela é uma pessoa tão ousada que ela não fica satisfeita com a resposta de Jesus. Ela começa a gerar um ambiente de milagres, ela começa a contaminar o ambiente dela. Lucas, como você sabe disso? Porque depois da resposta de Jesus, sabe o que ela faz? Ela não debate com Jesus, ela não vai ficar discutindo com Jesus. Ninguém seria tolo de ficar discutindo com Jesus, sim ou não? Sabe o que a Maria faz? Maria vai lá no serviçais daquela festa e fala o seguinte: ó, tá vendo aquele homem ali? O que ele mandar você fazer, vocês façam. Maria, de certa forma, agora está contaminando aquele ambiente. E ela está dizendo: olha, vai acontecer alguma coisa aqui hoje. Aquele homem ali, se vocês obedecerem ele, alguma coisa vai ser feita. Maria era uma pessoa muito ousada. E todos nós sabemos disso. Que Jesus, de fato, realiza um grande milagre, é o primeiro milagre dele. Será que nessa manhã você tem ousadia para ver as promessas de Deus se cumprir na sua vida? Será que nessa manhã você vai se posicionar falando assim: Deus, obrigado. Obrigado pelas tuas promessas. Mas eu estou cansado de esperar. Eu vou ser como Simeão, eu vou ser como Maria. Eu vou ser cheio do Espírito Santo como Simeão. E eu vou ser ousado como Maria foi. Eu vou me posicionar, eu vou começar a declarar. Lembra que a palavra de Deus fala: crie, por isso falei. Se nós cremos, nós falamos. Se nós cremos, nós profetizamos. Maria diz: glória a Deus, eu estou há muito tempo esperando aqui. Eu sei que eu tenho um filho que vai salvar o mundo. Chegou a hora e o milagre vai acontecer, o milagre vai realizar. Talvez essa manhã você está esperando há anos e anos. E a única coisa que Deus está chamando é: quando você vai se posicionar, quando você vai declarar, quando você vai profetizar. Senão você não vai enxergar o seu milagre. Desde o tempo de João Batista até hoje, o reino de Deus é tomado pelo esforço, e os que usam de força é que se apoderam desse reino. Eu não sei qual a promessa que Deus fez para você, mas uma coisa eu tenho certeza: nessa manhã o Senhor está te chamando para você ser ousado, para você ser cheio do Espírito Santo,